Meus amigos, muita gente me perguntou semana passada, Lucas, mas como que esse campo energético que nós temos, que é invisível, que a gente não vê, mas que está lá, está intrínseco, enraizado no nosso ser, como que ele é modificado, como que nós conseguimos mexer nele? Pessoal, pensamento e sentimento são as principais características, as principais ferramentas que alteram esse estado da vibração desse campo energético, tá? Então, o pensamento e o sentimento altera toda a estrutura desse campo, seja ele positivo ou negativo. Então, se você pensar coisa ruim o dia inteiro e ter aquele sentimento de raiva, ter aquele sentimento de rancor, ter aquele sentimento de ansiedade, aquela coisa, isso vai afetar o seu campo energético. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio, você é o principal ator da sua história. Então você precisa ter a ciência de que o pensamento e o sentimento são as ferramentas do seu ser inteligente que todos nós somos. Você é um espírito, para começar. Você é um ser espiritual que não morre, é infinito. Porque você tem mais de um corpo, são 7 no total. O que nós estamos aqui agora é o corpo físico, palpável, para viver uma experiência. Num corpo anterior está o corpo energético, o perispiritual. Depois tem espiritual, tem duplo etéreo, tem uma quantidade enorme. Até a centelha divina que nós temos dentro, que é uma bolinha de energia mais ou menos assim, que está dentro como se fosse uma bonequinha russa. Porque essa estrutura planetária é muito inteligente, tudo é experiência para a gente viver. Mas qual que é a sacada aqui? Pensou e sentiu, afeta esse campo. Se eu falar agora para você, fecha os seus olhos e pensa no momento mais triste que aconteceu na sua vida. Você vai pensar, automaticamente você vai começar a reviver aquilo e você vai chorar. Ou você vai sentir aquele mesmo pavor, aquela tensão. Por quê? Porque o pensamento e esse sentir são as ferramentas que você tem disponível, assim como o metalúrgico tem lá a esmerilhadeira lá e a ferramenta de corte para lapidar o produto, você tem essas duas para lapidar todos os seus corpos. Porque se você começa, olha que interessante, você começa a pensar, ter ansiedade pra caramba, olha que uma coisa afeta a outra, você começa a pensar e ter ansiedade. Você começa a ter aquele sentimento de ansiedade, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não está dando certo. Você começa a pensar e se preocupar no futuro. Automaticamente esse pensamento te desequilibra até a tal ponto que vai fazer você ter determinados tipos de comportamento. Por exemplo, descontar essa ansiedade na comida. Porque você percebe que uma coisa está correlacionada à outra. Então, se você tem ansiedade, a chance de você descontar isso em alguma outra coisa é muito maior. Porque você está pensando de uma forma ansiosa, ansioso, pensando lá na frente, está se preocupando, está reverberando isso no seu estado energético. Se a gente fosse ver isso, está tudo bagunçado. Você está vivendo isso, você está sentindo tanto aquele sentimento, o estômago apertado, aquela ansiedade, aquela coisa vivida, e você vai passar a praticar as coisas dessa forma. Pensamento gera sentimento que consequentemente gera comportamento. Olha que interessante. Então, quando você tem alguns tipos de pensamentos e sentimentos que saem da zona do equilíbrio, as chances de você estar com um pensamento desequilibrado e se comportar de uma forma desequilibrada, fumando, bebendo de uma forma fora de controle, fazendo coisas nesse plano físico aqui que a gente consegue ver, que mostra que está num estado de desequilíbrio. É porque a pessoa está pensando lá na origem, porque se ela mudar o pensamento dela, eu vou te dar um exemplo. Fumar a longo prazo vai causar um problema no meu pulmão e eu corro o risco de morrer mais cedo. Ela passa a ter aquele sentimento de preocupação de que ela pode morrer e ela passa a se comportar a parar de fumar. Ela não resolveu um certo tipo de problema, mas começou onde? Lá no pensamento. Porque pensou, ativou o campo energético, mudou a vibração. Começou a sentir, isso criou forma e passou a fazer. Aí as coisas se concretizam. Mas tudo começa lá no pensamento. Vocês pegaram essa chave? É aqui que está o segredo para você sair daquela zona de desequilíbrio
Coleguinha, se você ficar insistindo nas coisas ruins, você vai ter comportamento ruim. Compreendeu a grande sacada que é o que o divino, o que a inteligência planetária coloca a nosso favor? Nós somos o próprio responsável pelas nossas atitudes. Isso é muito interessante porque a pessoa que às vezes, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que ela sofre de algum tipo de vício. Qualquer tipo de vício. Se a gente for ver o que ela está pensando 24 horas por dia, nós temos 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia. Se você pensar que está batendo o carro todo dia, as chances disso acontecer é imenso. Por quê? Pensa, gera forma, modifica, padrão. Lembra, nós somos energia, já dizia Einstein, tudo é energia e energia é tudo que existe, tudo que há. E de fato é. Então, já que energia tem um campo intrinsecamente eletromagnético em volta, é um campo de energia, uma ondinha, fica mandando sinal, vai mandando, sem parar, manda onda. E essa onda reverbera o que? Naquilo que você está mandando. Então, se você está mandando muita coisa ruim, vai chegar na coisa ruim, vai bater lá e vai voltar, e você vai viver a coisa ruim, para mostrar para você que você tem poder. Sacaram? Pegaram essa chave? Então é aí que está o segredo. Uma pessoa que tem vício, você pode ver que ela tem pensamento negativo, ela tem pensamento que faz ela ter esse sentimento e faz ela se comportar daquela forma. Na hora que ela tem consciência daquilo que ela está fazendo, ela muda o seu aspecto energético, ela muda o seu aspecto comportamental, ela muda a vida dela. Mas ela precisa primeiro entender essa sequência, entender que ela primeiro é um ser energético. E o corpo físico e as coisas físicas são consequências de uma estrutura inteligente que nós temos lá atrás energeticamente. Então mudou isso, muda tudo. Mudou isso, todas as coisas do nosso dia a dia são modificadas. Então essa é a hora de você fazer uma reciclagem dos seus 70 mil pensamentos que você tem por dia. O que está passando por essa cabecinha? Muda esse pensamento. Começa a sentir isso diferente, recicla isso, você vai começar a ter comportamento diferente. Olha só, a pessoa que quer começar a ter uma vida mais saudável, ela começa a pensar, eu preciso ficar forte, eu preciso ficar mais saudável. Ela passa a sentir aquilo, ela vê que ela tem potencial, ela começa a visualizar ela mais saudável, que aquilo é importante para ela, e ela passa a se comportar fazendo as atividades físicas, porque ela passou a ter consciência. Se a gente fosse ver isso energeticamente, altera totalmente o campo energético dela. Aí ela passa a se comportar de uma forma. É que nem o liquidificador. O liquidificador não serve para nada se não passa eletricidade dentro dela, dentro dele. Passa a energia, gera vida, gera energia, gera função, mobilidade para a gente utilizar aquilo para uma determinada coisa. O nosso corpo é a mesma coisa, nós somos energia, o corpo é um invólucro, a energia passa pelo corpo, mas aquilo que você pensa e sente afeta a forma que você se comporta, porque tem esse campo energético que está em todos nós. Se você só ficar pensando em coisa negativa, que você está doente, que você está passando por alguma coisa ruim fisicamente, as chances disso acontecer são enormes, enormes, enormes. Enormes porque você é o criador da sua realidade. Primeiro, porque o seu pensamento, de novo, que gera o sentimento, gera comportamento. Então você vai passar por toda essa estruturinha que vai passar a acontecer isso na sua vida. As terapias energéticas que existem hoje são para tratar esse campo energético. Assim como você machucou o seu pé, você precisa pegar um remédio para pingar no seu pé que está machucado, para curar naquele momento aquela dor. É essencial as ferramentas para ser trabalhadas no corpo físico. O remédio alopático, ele age no corpo físico. Em determinadas escalas ele é necessário. Só que quando ainda não está no corpo físico, mas sim no corpo energético, daqueles 7 que nós temos, as terapias energéticas, elas agem igual ao remédio nesse corpo. Isso é muito, muito interessante.
Porque uma pessoa que está doente fisicamente, ela está doente energeticamente. Porque antes acontece no sutil, para depois acontecer no físico. Aí, Lucas, mas por que acontece primeiro no corpo mais sutil, no corpo, nesse campo energético? Será que existe esse campo? Pessoal, se não existisse o campo energético, não existiria a vida. Porque se a gente começa a ver as estruturas atômicas que tudo que existe possui, nós vamos ver que ele é composto por energia. E todo tipo de átomo tem um campo eletromagnético em volta dele, uma energia. Então nós temos essa estrutura energética intrinsecamente a nós. E primeiramente esse campo energético afetado. Foi feito estudos através de ferramentas de terapias energéticas que uma pessoa, antes de um problema físico, uma doença grave, se instalar no corpo físico, que é o estado mais bruto, para que nós possamos enxergar essa doença pedagógica, eu sempre uso esse termo, doença pedagógica, ela apareceu primeiro nesse campo energético. Primeiro ela apareceu nesse campo energético. Se a gente fosse ver, você falaria, mas o que é aquilo no campo energético? Mas eu não estou sentindo nada. Mas estava lá. Está mostrando que tem alguma coisa desregulada. Está ainda no campo energético. Está vindo, está ressonando, está chegando no corpo físico. Porque no corpo físico você olha e fala, nossa, tem um buraco na minha perna. Aí você fala, puta, vou curar o buraco. Mas antes o buraco estava lá na sua aura. E dava para ter trabalhado lá. Então quando chega no corpo físico, são dois tipos de trabalho. Você tem que trabalhar pedagogicamente a doença física para doer. Porque dói, você aprende e você passa a mudar. Tem até ditados disso, né? A dor ensina muito. Então a dor, quando chega no físico, é o último estado que nós passamos fisicamente para poder entender o que está acontecendo, que está acontecendo um desequilíbrio interior dentro de nós. Isso é muito importante nós compreendermos. Porque a partir desse tipo de pensamento, nós passamos a entender que existem os campos energéticos e passamos a dar importância para isso. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque a gente passa a pensar diferente, a sentir diferente e a utilizar formas no nosso dia a dia, ferramentas para que eu trabalhe nesse estado mais sutil, para que eu viva uma vida mais feliz, mais equilibrada e com mais propósito. Se eu falasse para você que nós poderíamos, uma pessoa que está passando, está tendo muito ódio e aparece um câncer físico nela. Se antes de aparecer o câncer eu falasse assim para ela, ó, vai aparecer um câncer em você. Você acha que ela não ia escolher tratamento energético do que sofrer a dor no físico? Porque a doença é pedagógica. Ela ajuda cada indivíduo a enxergar onde o indivíduo está falhando. E é aí que está o grande segredo. Comece a meditar um pouco sobre os seus pensamentos. O que você está pensando? O que nesse pensamento diário, o que mais passa pela sua cabeça? O que você sente? É angústia? É medo? É dificuldade? É dor? Você está numa onda, numa egrégora, num conjunto, você sente que está bem? Precisa modificar isso urgentemente. Urgentemente. Porque o pensamento seu te direciona. Se você falar que vai beber água, o seu corpo levanta, porque você pensa que quer beber água, você sente aquela satisfação de beber aquela água gelada, seu corpo vai lá, se comporta, vai lá beber água e você bebe. Agora imagina se você imaginar todo dia que você está com problema, que você está com doença, que você está com encosto, que você está com espírito, que as coisas não estão bom, reclamando o dia inteiro. Vamos parar com isso imediatamente, porque isso passa a se tornar a sua realidade, cedo ou tarde. Porque primeiro, livre-arbítrio. Aquilo que você faz, você vai colher cedo ou tarde. É um fato. 2, isso altera o seu campo energético e cedo ou tarde o desequilíbrio gera problemas pedagógicos. Porque só com problemas nós vamos passar a olhar nós como
uma pessoa diferente vai passar a ter uma visão diferente. Uma pessoa, quando está no estado terminal, ela passa a perdoar, ela revive todas as dores que ela passou na vida e precisava chegar nesse estado. Não é melhor fazer uma autoavaliação agora, se identificar que está com um problema físico mais pesado, utilizar outros tipos de abordagem que existem para atuar nesses outros corpos, para potencializar uma cura e essa doença pedagógica fazer mais sentido e você buscar um auxílio completo? Isso é muito importante. Nas faculdades de medicina, no ano de 2020, já está tendo em algumas aulas sobre espiritualidade. Não vai demorar muito para que a ciência comece a mudar todo o paradigma do que nós estamos inseridos hoje, do que é essa existência. Então nós precisamos entender que existem outros corpos e que os problemas acontecem nos corpos mais sutis. Vou te dar um outro exemplo. Rápido. Quando você começa a ter você que é uma pessoa religiosa, dependendo da sua religião, tá? Você acredita no divino, nessas estruturas espirituais. Como que um espírito vai trazer a cura, vai intermediar uma cura, vai fazer um milagre, vai ajudar um ser, sendo que ele está num outro estado físico, vibratório, energético? Olha como que é a inteligência divina. Eu estou passando por um problema físico. Beleza. Se eu sou uma pessoa muito religiosa e sofro uma influência do estado espiritual que me ajuda a ser curado, esse espírito, essa divindade, ela não vai agir no corpo físico, porque é muito bruto. Ela vai agir lá no corpo que ela está, que é o corpo invisível, que é o nosso corpo energético. Então, o que vai fazer esse ser espiritual? Ele vai trabalhar no seu corpo energético, no seu corpo perispiritual, no seu estado da alma mais cristalina. E o que vai acontecer quando ele modifica isso? Automaticamente o seu corpo vai ser modificado. Porque não adianta modificar no físico, porque o problema não está no físico. Tudo que acontece no físico é sintoma. Sintoma porque as principais doenças estão na alma. As principais doenças estão na alma. E o que é a alma? Ou o espírito? É a nossa consciência. E quais são as ferramentas da nossa consciência? É o meu pensamento e é o meu sentimento. Essas são as principais ferramentas que o meu espírito, a minha alma, usa para se manifestar nesse estado físico. Por isso que a minha consciência afeta a minha realidade. Pense nisso, que eu tenho certeza que você vai começar a dar um pouco mais de atenção naquilo que você está pensando e naquilo que você está sentindo e fazer as coisas com mais amor, com mais vontade, com sentimentos equilibrados. Se tem rancor, põe amor. Se tem dor, põe alegria. Ai, Lucas, mas eu estou numa dificuldade, eu não consigo ter alegria. Consegue ter alegria. É uma escolha. Isso é uma escolha. Quanto mais nós insistimos em determinadas coisas, mais ela acontece. Você já viu aquela história do sujeito que saía do apartamento todo dia achando que ia ser assaltado? Só que todas as pessoas também daquele apartamento saíam. Mas ele, a princípio, saiu preocupado achando que ia ser assaltado. E fizeram uma enquete na reunião de condomínio: quem foi assaltado? Adivinha quem foi assaltado? Ele foi a única pessoa que foi assaltada naquele condomínio. Por quê? Quando nós colocamos o foco em alguma coisa, aquilo tende a acontecer, cedo ou tarde. Por quê? É um desejo seu. Aquilo que você coloca o seu foco acontece cedo ou tarde. Porque a estrutura planetária, energética e espiritual criada aqui, ela está totalmente criada para que nós atuarmos no papel do próprio divino, de criar, atrair, viver e experienciar. Então, tendo essa clareza, eu sou responsável por tudo que eu tenho e passo na minha vida. E isso é fundamental para termos mais clareza e consciência para vivermos uma vida mais leve. Porque mesmo na dor, você pode viver na alegria. Mesmo na dificuldade, você pode viver na paz.
Vamos olhar um pouco os mestres que passaram por aqui. Na dor e na dificuldade eles estavam na paz. Só que isso não pode ser só racionalizado, tem que ser vivido. Vivido diariamente. Tem que ser trabalhado diariamente para ser vivido, sem medo. Lembre-se disso. Colocou o foco em alguma coisa, aquela coisa acontece. Porque você passa a viver aquilo, seu estado energético modifica, isso vai se conectar com as coisas que estão no mesmo padrão e isso vai chegar até você. Por que uma pessoa estressada, ansiosa, nervosa tem a possibilidade de ter mais acidentes? Porque ela está vibrando num estado de desequilíbrio. E tudo que gera aquele sentimento, ela vai topar cedo ou tarde com isso. A própria vida tem essa estrutura para nos ensinar. Isso é importante nós prestarmos atenção a partir de agora. Tá bom, meu amiguinho, minha amiguinha? Arranca as coisas ruins da cabeça e começa a focar nas coisas boas. Primeiro, começou a ter pensamento ruim, não tem que ficar desesperado. Simplesmente não aceita ele. Questiona esse pensamento. Questiona ele e, ao mesmo tempo, deleta ele. Só falar que está cancelado, está deletado, está excluído e automaticamente já insere um positivo. Por exemplo, se eu tô lá, nossa, tô segurando uma bandeja, aí você fica imaginando aquela bandeja cair, aí você vai nessa onda de deixar a bandeja cair, aí você vai ver a bandeja já caiu. O que você faz? É um exercício bobo, mas é muito importante. Você tá lá, isso acontece com muita gente. Você está visualizando, você está fazendo determinada coisa, você imagina aquela ação negativa, na hora você fala, isso não vai acontecer comigo, está cancelado. E você reafirma um pensamento positivo. Eu estou seguro, estou fazendo a coisa com certeza e está tudo bem. Modifica na hora, você tem que ter esse hábito de modificar as coisas na hora. Quando aquilo de negativo acomete. Esse é o principal exercício para começar a praticar essa mudança no nosso dia a dia e na nossa vida, que eu tenho certeza que você vai colher coisas muito boas apenas modificando esses 70 mil pensamentos. É claro que você não vai modificar tudo, mas se você conseguir com 1%, 2, 3, 5, 10 ir trabalhando isso e começar a criar um campo mais positivo, as coisas vão mudar na sua vida. Assim, com a certeza que você faz um bolo, coloca o bolo no forno, espera o tempo certo, quando você tira o bolo está assado, você pode ter certeza que você vai ter esse mesmo resultado se você modificar todo esse campo. Tá bom, amiguinho e minha amiguinha? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para vocês assistirem esses vídeos, as meditações guiadas, mais informações que nós vamos passar para que você comece a vibrar de uma forma diferente, atrair coisas boas e viver uma vida com mais felicidade, com mais saúde, com mais propósito. Tá ok? Um abraço e até a próxima.